Boa noite a todos. Privilégio, né, estarmos aqui reunidos mais um dia. Queria desde já te pedir perdão aí pelos minutinhos de atraso. Também por semana passada nós acabamos, eu tendo um compromisso que eu não podia desmarcar. Então aí as nossas aulas ficaram para hoje, tá? Só dando um pequeno aviso, nós estamos na segunda aula desse módulo de Cristologia e nós vamos ter mais duas, tá? Então nós vamos completar aí com 4 aulas, 5, né? É 5 ou 4? Acho que 4, né? 4 aulas. Então esses 4 encontros. Os 2 primeiros foram ao vivo, mas os 2 finais não vão conseguir ser por conta das programações aí do final do ano, e também semana que vem já está todo mundo de gorro de Natal, né? E que nem Papai Noel. Então não é uma semana muito produtiva, mas você vai ter lá as aulinhas gravadas e eu vou deixar para você até dia 15 de janeiro para você fazer a avaliação. Então, olha como eu sou bonzinho, né? Presente de Natal aí para você. Fazer a avaliação com calma, a gente vai mandar todos os slides ali, você vai poder consultar. Antes da gente começar a matéria, né, vamos orar a nosso Deus, né, pedir a Ele a graça dEle e o entendimento para que a gente avance um pouquinho mais aí no conhecimento de Cristo, né, porque estamos falando de Cristologia. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse privilégio, Pai, de nós estarmos aqui mais uma noite, para nós juntos aprendermos mais do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, não só sobre a Sua pessoa, mas sobre a Sua natureza. E nós queremos, Deus, nessa noite abrir o nosso coração e abrir também o nosso entendimento para receber mais do Senhor. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar através das nossas vidas, Pai. E usa, Pai, a minha boca para falar somente aquilo que vem do Senhor. E aquilo que não vier do Senhor, que nós tenhamos a sabedoria, Pai, de separar e realmente cair ao nosso coração apenas aquilo que condiz, Pai, com a Tua palavra, aquilo que é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na primeira aula a gente viu alguns conceitos, né? Definição do que era Cristologia, começamos a ver um pouquinho sobre a pessoa de Cristo e hoje nós vamos continuar falando sobre a pessoa de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a obra de Cristo, ou seja, o seu ministério. E na última aula nós vamos falar um pouquinho sobre Cristologia moderna ou contemporânea, né? Como nós temos visto a Cristo ou a pessoa de Jesus Cristo hoje, como as pessoas veem, como as igrejas veem e como isso tem se disseminado no mundo atual, nos dias atuais, né? Então, só recapitulando um pouquinho da aula passada, nós falamos do porquê da Cristologia, um pouquinho da definição, qual a raiz do nome Cristologia, de onde veio, quem começou a estudar, né, e por que começou a estudar. Falamos um pouquinho sobre os pactos, né? E aí fomos a fundo na pessoa de Cristo. Primeiro, o significado do nome Cristo, a origem do nome Cristo. Depois, você vai lembrar comigo que nós falamos um pouquinho sobre os ofícios de Jesus. E nós começamos a ver uma série de nomes de Cristo. Você lembra lá que a gente viu Cristo como Jesus Senhor, depois nós vimos Cristo como Jesus Filho do Homem, depois nós vimos Cristo como Jesus Filho de Davi, né? E hoje nós vamos continuar vendo Cristo como servo. Então no Novo Testamento nós temos algumas menções de Cristo como servo. E essa palavra servo, ela tem um significado em si mesma, né? E nós sabemos qual que é o significado. Mas também no Novo Testamento, nós temos essa palavra servo se referindo a uma função sacerdotal de Cristo. E essa função sacerdotal, você e eu que já conhecemos o Antigo Testamento, nós sabemos que os sacerdotes,
eram as pessoas responsáveis, né, pelo templo, e todo o ofício espiritual da época, né, era desempenhado pelo sacerdote. Então, essa figura dessa função sacerdotal de Jesus, nós vemos ali em Atos, né, como o santo servo de Deus, Jesus. Em Atos 4, 27, no versículo 30 também, em Atos 3, no versículo 13 e 26. E Cristo, ele é o cumpridor das profecias do servo no livro de Isaías. Então, se você for ler lá em Isaías 42, existia uma profecia desde a época lá do Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, em que o povo de Israel já sabia que em algum momento da história iria existir um cumprimento daquela profecia de Isaías, né? E a profecia de Isaías falava sobre o servo, né, que viria. Então, esse santo servo de Deus, Jesus, se refere à função sacerdotal de Jesus Cristo. Então, nós podemos dizer que Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, é também o servo sofredor, né? E aí nós conseguimos ver já uma pincelada do que nós vamos ver logo mais na aula sobre as duas naturezas, né? Que Jesus, ele tinha as duas naturezas. Ele foi o grande sumo sacerdote, que é a natureza divina, né? O sumo sacerdote, ou seja, o primeiro, o único sacerdote que veio para a substituição de toda aquela ritualística do Antigo Testamento, do sacerdote, e tudo aquilo que nós estudamos e sabemos que acontecia ali na questão do templo, né? E também foi um servo sofredor, mostrando a natureza humana de Cristo, né? Então, Jesus, ele teve essas duas naturezas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O autor de Hebreus, nós sabemos que Hebreus, nós não temos a definição correta de quem foi o autor do livro de Hebreus, né? Mas Hebreus, ele escreve que na sua função sacerdotal, ou seja, nessa função primaz de sacerdote, de sumo sacerdote, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, diz ali em Hebreus 2:9. E também em Hebreus vai dizer que Jesus, ele era dependente do seu Pai Celestial. E aí a gente pode pensar assim, até na função de natureza mesmo ali, né? Não função de natureza, mas na questão de natureza humana e divina de Cristo, nós podemos pensar assim, poxa, mas Jesus então era menos poderoso do que Deus, né? Porque Jesus era dependente do Pai Celestial em certas circunstâncias, né? Em todas as circunstâncias, na verdade, que ele viveu como homem e como Deus, e que Jesus, ele participou da carne e do sangue, Hebreus 2:14. Então, todos esses textos de Hebreus, eles vão definir uma função sacerdotal. Você vai lembrar comigo que no Antigo Testamento nós tínhamos a figura do sacerdote como se fosse um intercessor ou um intermediário. Não sei se intermediário é a palavra mais correta, mas o sacerdote, ele era como se fosse um intercessor do povo. Era como se fosse um intermediador, era uma peça central que ficava ali no meio, entre Deus e o povo, né? E aí Jesus, quando vem através de Cristo, né, a pessoa de Jesus ali como Cristo, como esse mediador, ele vem como substituição, por isso do sumo sacerdote, por isso dessa função sacerdotal, né? E Hebreus também vai falar que ele foi sujeito às mesmas coisas que eu e você. Então Jesus, ele foi sujeito à tentação, né? Lá em Hebreus 2:18 vai contar um pouquinho sobre isso. Todavia ele foi achado sem pecado. Então veja só, ele veio com a natureza humana, veio como a forma de servo, porém, em todos os momentos, né? Mesmo sendo um ser dependente de outro,
um ser dependente de Deus, né, o Pai, mesmo tendo participado da carne e do sangue, ou seja, ele foi um homem de carne e osso, ele não foi uma visão, ou ele não foi apenas uma ideia. E para isso nós temos que reforçar esses conceitos, porque hoje existem muitas pessoas que acreditam que Cristo não foi uma pessoa de carne e osso, né? Acreditam que Jesus foi uma expressão de uma cultura ou de uma filosofia, que Jesus não foi um homem, né, gerado de carne e osso. E nós sabemos que não, que Cristo foi realmente um ser que existiu na história, né? E porém ele foi achado sem pecado. Então ele foi, assim como eu e você, um homem de carne e osso, porém ele não foi encontrado em pecado, né? Não foi foi tentado, porém não teve o pecado na sua vida, né? E também Jesus, além de servo, aí nós podemos ver ele como um outro conceito. Jesus como palavra de Deus. E lá no início do Novo Testamento, você vai lembrar comigo que quando o Novo Testamento ele começa a ser escrito ou catalogado, nós vamos ter o texto ali que fala sobre, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos, tá? E essa palavra logos, ela tem 3 ênfases. Por que nós vamos ver essas 3 ênfases da palavra logos, tá? Porque Cristo, ele é o logos na ênfase cosmológica, e nós já vimos em Cosmovisão uma pincelada sobre isso, né? Que Jesus, que Cristo, né, sendo Deus aqui, tudo foi feito por ele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então essa é a ênfase cosmológica de Cristo, como palavra de Deus. Então a palavra de Deus cosmológica. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que o texto está querendo dizer com isso? É que esse Cristo Logos, ele tem uma ênfase cosmológica. Desde antes de tudo existir, ele já era. Ele era Deus, ele é Cristo, né? Mas sem ele nada do que foi feito se fez. Então também desmistificando esse pensamento de que Jesus, ele é um Deus menor, né? Porque existem muitas pessoas que creem que Jesus, ele é o Filho de Deus e que como filho, ele tem características e atributos mais frágeis ou menores do que o próprio Deus. Assim como o pai e o filho natural, né? O pai, ele tem mais experiência do que o filho natural. Um pai, ele tem mais idade do que o filho natural. Então, se nós formos fazer essa analogia para Jesus como o verbo e como palavra de Deus ali, nós não podemos fazer uma correlação direta. Porque Jesus, né, ali em João 1, do 1 ao 3, nós vamos ver que Jesus, ele já estava com Deus desde o princípio. E essa ênfase cosmológica, ou seja, toda a história do universo já estava escrita, né? E Jesus, ele percorreu todos esses momentos, tá? Desde a época lá da formação do mundo até o dia da sua vinda e até a eternidade ele é, né? Mas também a ênfase soteriológica. Então, a gente, para quem não estudou ainda isso, né, seja num curso ou mesmo aqui na igreja, soteriologia é o estudo da salvação, né? E na questão de ênfase soteriológica, nós vamos ver também em João, no capítulo 1, no versículo 12, que mas a todo quantos os receberam a quem? A Cristo, deu-lhes o poder. Quem que deu-lhes o poder? Jesus Cristo, como mediador, deu o poder a cada um de nós de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então essa ênfase soteriológica de Jesus como palavra de Deus
é uma ênfase de salvação, que Cristo ele nos deu a salvação, né, através dessa filiação. E também a última, e não menos importante, epistemológica, né? Então a raiz epistemológica seria de logos como profeta, ou seja, a palavra como profecia. E Jesus foi revelado como uma profecia, ou seja, a profecia da palavra do próprio Deus, que está lá em João 1,18 também. Porque Deus nunca foi visto por alguém, né? Então a figura de Deus como divindade, como um Deus supremo, um ser supremo, ele nunca foi visto por alguém, né? Ele não tem uma imagem visível. Mas o Filho unigênito, ou seja, aquele único gerado, né, o unigênito do Pai, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho, foi revelado através de Cristo. E aí nós completamos essas três ênfases de Cristo como Logos, ou como palavra de Deus. Primeiro, Jesus, ou Cristo como Verbo. Jesus como Salvador, né, a ênfase soteriológica, e Jesus como a ênfase epistemológica, como um profeta, como a profecia da palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus poderia revelar da característica, dos atributos da pessoa, da divindade dele, para nós humanos, se resumiu na figura de Cristo. Jesus ele não pode se apresentar a nós com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, né? Em vários trechos da palavra de Deus nós vamos ver que Deus ele nunca pôde se apresentar na sua forma, na sua completude, em toda a sua unidade e inteireza, porque isso destruiria, né, nós, meros mortais, ou destruiria, enfim, a criação em si não pode conter toda a glória do Senhor. Porém, aquilo que ele pôde revelar a nós foi a pessoa de Cristo. Então, por isso da questão da ênfase epistemológica, ou seja, a profecia da palavra, da boca de Deus para nós foi o próprio Cristo, e isso é o Evangelho. E ainda falando sobre Jesus como palavra de Deus, nós vemos que existe uma dualidade no pensamento do Logos. Quando nós vemos a palavra Logos, nós temos sentidos diferentes para ela, tanto na língua grega quanto na língua hebraica. E por que nós precisamos ver isso? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos alguns termos, algumas terminologias, nós precisamos entender a origem dessas palavras para que nós possamos compreender, né, o contexto ou mesmo o texto que está sendo dito, para que nós possamos entender, né, e absorver aquilo que está sendo transmitido. Então, é engraçado que quando Jesus veio, né, e a gente fala da plenitude dos tempos, que Deus ele esperou ou preparou a plenitude dos tempos, ou seja, foi um momento de plenitude da civilização humana para que Cristo viesse se revelar, né, como revelação do Pai. E ali existiam duas culturas muito fortes, que era a cultura grega, né? Então toda a parte grega, toda a civilização grega, que foi base, foi o berço da civilização, né, como nós conhecemos hoje, e também a cultura semítica, ou a cultura judaica. Então nós tínhamos os gregos e a cultura semítica, a cultura judaica. Na cultura grega, a palavra logos, o conceito de logos, era o que dá propósito, ou seja, o que dá unidade. Porém, era um conceito impessoal. Então, logos para eles era o que dava sentido às coisas. Por isso que nós temos hoje teologia, né, psicologia, enfim, tantas logias que nós temos até hoje, nós estudamos na escola, na faculdade, enfim,
Por quê? Porque para a cultura grega, o logos era o que dá propósito, é o que explica o propósito de determinado assunto. Porém, para o grego, isso era algo impessoal, ou seja, era como se fosse um propósito impessoal, como se fosse um propósito de um objeto. Por exemplo, nós temos o objeto que é uma tesoura, por exemplo. Esse objeto, em si só, se você colocar uma tesoura na frente de alguém, se ela nunca tiver visto uma tesoura, né, ouvido falar sobre tesoura, e nunca tiver visto a imagem de uma tesoura e não conhecer a sua função, ela não vai saber o que é, né? Então é um objeto que ele tem um propósito, porém não é um propósito pessoal, não é um objeto que, ao você se deparar com ele, você já imediatamente você vai saber quem ele é, o que ele faz, enfim. Para a cultura semítica ou a cultura judaica, a questão do logos era envolvida com um ser, ou seja, envolvida com alguém, né? E não era algo impessoal, mas algo pessoal. Então, quando se falava em logos, a tradução que vinha para o judeu era o que expressa a mente de Deus, o que expressa o propósito de Deus. Então, o que expressa o propósito de alguém, desse ser, que no caso, esse ser supremo, Deus, né? Ou, melhor ainda, eles traduziam, entendiam logos como a mente do próprio Deus. Você já parou para imaginar isso? Qual que era o significado de logos ali para o judeu? Eles entendiam que era a mente, então tudo que Deus está pensando nesse exato momento é o que eu tenho nessa questão da compreensão do logos. Olha que precioso nós pensarmos desse jeito. Não é simplesmente nós pensarmos como Cristo, como um profeta, como um mediador que veio para um propósito definido, mas não. É que Jesus ele não tinha uma mentalidade limitada ou um poder limitado. Para o judeu, não. A significado da palavra logos é quando viesse o logos, viria a própria mente de Deus, ou seja, tudo que Deus pensa, a inteligência, a sabedoria de Deus estaria expressa naquele Messias, né? E por isso que muitos também deixaram de crer em Jesus, né? Os judeus que não creram em Jesus, porque eles não conseguiram compreender que Cristo era toda aquela complexidade da mente de Deus. Mas João 1,18 deixa claro que Jesus ele veio para explicar, né, tudo isso. E do verbo exegeomai, né, que significa exegeta. Então, quando nós hoje falamos na teologia de um exegeta, nós falamos de alguém que explica algo, né? Alguém muito minucioso que pega um assunto e vai destrinchar ele, né? Então é esse exegeta, ele vem para explicar algo. E Jesus, desse verbo exegeomai, né, em grego, ele veio para explicar o Pai à humanidade. Então, você veja que precioso. Esse conceito de logos de Jesus como palavra de Deus, Jesus veio para explicar o Pai, veio para explicar Deus à humanidade. Né? Então, todos os atributos, toda a natureza do próprio Deus, todo o caráter do próprio Deus foi revelado em Cristo. E a gente precisa ter isso muito, muito firme no nosso coração e no nosso entendimento. Que Cristo ele veio para trazer a plenitude daquilo que é a revelação do próprio Deus para nós. Né? Assim como a palavra ali, a raiz da palavra exegeta, exegeomai, ele veio para explicar o próprio Deus à humanidade. Gordon Clark, ele foi um filósofo norte-americano, um teólogo também, e ele deu uma explicação um pouco mais fácil, né,
Porque quando a gente começa a ler esses conceitos, essas traduções, essas palavras, a gente começa, às vezes, a divagar um pouco no assunto e a gente se perde um pouco na questão do conceito. Então, ele trouxe uma expressão que foi muito legal e eu pincelei aqui, dizendo que Jesus, ele é a lógica de Deus, né? Então, quando nós falamos que algo é óbvio ou algo é lógico, é algo que você não pode esconder, né? É algo óbvio, é algo que está certo para qualquer pessoa, né? O exemplo que eu dei da tesoura é que se uma pessoa não conhecer a função da tesoura e olhar para aquele objeto, não vai saber para que serve. Mas, obviamente, hoje quase todos nós conhecemos a função de uma tesoura. Então, quando você vai mostrar um objeto tesoura para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ele vai dizer, um objeto feito para cortar, né? Então, é algo óbvio. E Gordon Clark vai dizer que Jesus, ele é essa lógica de Deus. É esse algo cristalino, esse conceito cristalino de quem é Deus, né? A palavra portuguesa lógica é, inclusive, derivada de logos, né? Da abreviação ou da origem da palavra logos. Por isso, lógica. Então, Jesus Cristo, ele é a própria verdade de Deus, a única verdade de Deus. Ele é a razão e a sabedoria encarnada. Quando eu falo encarnada, não se escandalize, né? A gente não é espírita, a gente não é ocultista, né? A palavra encarnada é por quê? Porque o próprio Deus, ele se encarnou, né? Na figura e na pessoa de Cristo, né? O próprio Deus, ele foi encarnado, ou seja, de carne e osso, como eu e você. Então, o Cristo encarnado, né? Ele é a verdade encarnada, ele é a palavra encarnada, né? Então, isso é uma verdade. Mas além de palavra de Deus, Jesus, nós podemos ver tanto no Antigo Testamento quanto no próprio Novo Testamento. No Antigo Testamento, através das profecias, porque obviamente Cristo ainda não tinha vindo. Já no Novo Testamento, na própria representação do nome Cristo, em várias passagens, nós vemos Jesus como Deus. E aí que começa um pouco da confusão, né? Que às vezes eu e você temos, ou outras pessoas têm, em entender, né? O Pai e o Filho, e essas funções diferentes, mas que na natureza e na pessoa são uma só. Que a gente vai falar um pouquinho de trindade e um pouquinho da questão de pessoas ainda mais a fundo, mas Jesus como Deus, o próprio Deus. E somente no Novo Testamento, Jesus ele é descrito como Deus, a palavra Deus, Theos, né, de teologia, o estudo de Deus, pelo menos 8 vezes. Né? Em João 1:1 vai dizer que a palavra, ou seja, Jesus, era Deus. No princípio era o verbo, que é a palavra, né? E o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era Deus, ou seja, Jesus era Deus. Então ali em João, no Evangelho de João, nós já temos esse conceito de Jesus como Deus. Tá? Não precisa de muita, grego, muito hebraico, muito estudo, enfim, para entender o que está dizendo ali. Apesar de que esse é um texto que teologicamente divide aí um monte de religião, né? E um monte de seitas mundo afora, né? Porque uns vão dizer que a tradução queria dizer ali que o verbo estava com Deus, e o verbo era um pequeno Deus, né? Um Deus com D minúsculo, que Jesus era D minúsculo, ou seja, o Filho de Deus, que Jesus era menor que Deus. Não, 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 não. Vamos ler o que a palavra diz, né? Que no princípio era a palavra, e a palavra Jesus estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus desde o princípio. E Jesus era Deus. Então aí nós já matamos toda a charada. Jesus é Deus. Em João 20:28 também
nós vemos o reconhecimento de Tomé, né? E ele fala assim, meu Senhor e meu Deus, no texto, ali no versículo 28 de João 20. E Jesus reafirmando isso a Tomé. Se fosse só Rabi, ou meu Senhor, que nós já vimos na aula passada, né? A tradução de Rabi ali, de Senhor, ou Adonai para o Antigo Testamento, Tomé teria dito a Jesus, Cristo, meu Senhor, e não meu Senhor e meu Deus. Mas Tomé fez a dupla distinção. Ele falou meu Senhor, Rabi, mestre, e meu Deus. Ou seja, ele atestou a divindade de Cristo. Ele estava dizendo naquele momento que Jesus era o próprio Deus. O que Tomé estava querendo dizer, né, na linguagem deles lá, enfim, aramaico, hebraico, enfim, não sei qual língua ele estava exprimindo essa frase, mas ele estava querendo dizer que Jesus era o próprio Deus para ele ali naquele momento. E logo depois você vai ver Cristo reafirmando isso para Tomé, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Romanos 9, versículo 5, Paulo escreve que Jesus Cristo é o Deus eternamente bendito. Paulo poderia ter dito assim, Jesus Cristo é o Filho de Deus eternamente bendito. Não, mas Paulo escreveu que Jesus era o próprio Deus eternamente bendito. Então, mais um argumento irrefutável de que Jesus é o próprio Deus. 1 Timóteo 3,16, Deus, ali entre colchetes, Jesus Cristo foi manifesto na carne. Por quê? Porque Deus, como homem, foi manifesto na carne, também revelando essa natureza de Cristo. Tito 2,13, Paulo também o chama de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que Paulo fala nosso grande Deus e Salvador? Ele não está dizendo assim, nosso grande Deus e seu Filho Salvador Jesus Cristo. Você vai lembrar lá das aulas de português, né, que nós temos e ou no português. E o e, ele significa uma adição, e não o ou. Né? O ou, ele dá um condicional, ou uma coisa ou outra coisa. Paulo, ele escreveu nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, próprio Deus. 2 Pedro 1,1, Pedro o chama de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez reforçando a natureza divina de Jesus como Deus. Hebreus 1,8, citando o Salmo 45, chama Jesus de Deus também. E o último texto, 1 João 5,20, que fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, não tem como argumentar contra isso. Só no Novo Testamento, né? E aí você pode ser um exegeta e também um apologeta, um defensor da tua fé, quando vierem te dizer que Jesus foi só um profeta, que Jesus foi um profeta menor, que Jesus foi um filho de Deus, mas um filho com uma característica de poder menor, uma característica sobrenatural menor. Só no Novo Testamento, 8 referências que falam de Jesus como o próprio Deus, como a divindade total de Deus na Terra. Então não tem como você argumentar contra isso, né? E aí, obviamente, você vai para um caminho que talvez a pessoa não leve a palavra de Deus, a formação da palavra de Deus, que nós, já dando spoiler do Capacitando 2022, uma das disciplinas que o pastor DH vai ministrar é a bibliologia, ou seja, como que a Bíblia como nós a conhecemos hoje foi formada, né? E existem pessoas que não acreditam que a Bíblia como ela foi divinamente inspirada, foi divinamente formada, até que se chegasse ao texto como nós compramos hoje na livraria. Né? Que as pessoas acreditam que foi um misto de, mas foi escrito por homens, enfim, né? E toda
essa história aí que nós vamos ver lá em Bibliologia, você vai conseguir ser um apologeta, um defensor da tua fé com todas as letras, né? Então, juntando aqui um pouco de tudo aquilo que nós vimos, um pouco da cristologia, que é só uma pincelada breve que nós estamos tendo aqui, depois com bibliologia, você não vai ser um crente meia boca, né? Você vai ser um crente ponta firme, que vai conseguir defender e argumentar frente a conceitos, né, que as pessoas vão te trazer. Isso não para você se tornar alguém apegado à letra, né? Alguém ali que vai ficar brigando pela uma tradição ou algo assim, mas justamente pela formação da convicção que você tem da sua fé. Então eu e você, nós precisamos ter uma convicção da nossa fé. E essa convicção vem, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra ou da palavra. E essa convicção é gerada por esse processo, né? Então nós temos ouvido da palavra e pela palavra. E você e eu, nós podemos ter isso a nosso favor, né? Para sermos inteligentes na hora de argumentar, inteligentes na hora até de conversar sobre uma característica humana de Cristo, uma característica divina de Cristo. Conseguir argumentar numa roda de conversa, né, sobre, mas quem que é Jesus para vocês? Jesus foi um profeta, né? Sobre a tradição católica apostólica romana, como que é, né, a divindade, a questão humana, por um espírita ou ocultista, por um judeu, né? Então você já viu, por exemplo, a diferença ali do grego e do judeu na questão do logos. Isso é muito interessante, porque na tradução ali da Torá, vai ter muitas menções em relação ao logos visto daquela ótica, né? Então é muito interessante nós termos esse conhecimento para que nós possamos desenvolver a nossa fé. E em sétimo lugar, nós vamos ver Jesus como Filho de Deus. E olha que interessante, nós acabamos de ver Jesus como Deus e agora nós vamos ver Jesus como Filho de Deus, né? Que loucura tudo isso, né, que o Evangelho é. Mateus 26, do 62 ao 65, vai dizer assim, ó. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Aqui, se você lembrar um pouquinho do contexto do texto, um dos sacerdotes, um dos religiosos da época, da sinagoga, enfim, da religião judaica da época, estava espremendo Jesus, colocando Jesus na parede, dizendo assim, quando perguntam para você, quando depõem contra você, dizendo quem você é, quem você diz que é, e Jesus, porém, guardava silêncio, Jesus ficava e ficou em silêncio. Mas o sumo sacerdote, o religioso, ele não parou por aí, né? Ele insistiu, então insistindo o sumo sacerdote, instando Jesus, né? Confrontando Jesus, Jesus disse-lhe não, o próprio sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E olha a resposta de Jesus, né? Uma resposta super célebre, que todos nós conhecemos, né? E até nos filmes aí de Jesus, de Páscoa, enfim, nós vemos essa cena. E Jesus responde, tu o disseste? Como quem quisesse dizer, né? Olha, eu não falei nada, você que disse que eu sou Cristo, Filho de Deus, né? Porém, com essa resposta, ele confirmou que ele era Cristo, Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né, de ódio e no alto da sua religiosidade, porque ninguém poderia se dizer Cristo, o Filho de Deus, senão o Messias. O sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas, né? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E aí
e conjurou Cristo ali como blasfemo, né? Ou Cristo como aquele que tinha blasfemado, dizendo que era Cristo, Filho de Deus. Então nós vemos a comprovação, porque Jesus, não dizendo quem era, ele disse: você que disse quem eu sou, que ele era Cristo, Filho de Deus. Então ele confirmou, assim como lá com Tomé, aqui nessa passagem ele confirmou que ele era o próprio Cristo. Obviamente ele não quis dizer: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Porque em nenhuma atitude nós vemos a pessoa de Cristo, um dos atributos de Deus repassado a Cristo é a questão da humildade, né? O nosso Deus, né? O nosso Deus Pai, e a pessoa de Cristo sempre como uma figura humilde, nunca de alguém que vai arrombar a porta, nunca de alguém que vai chegar, né? Vai existir esse tempo de que Jesus virá como aquele todo honrado, todo poderoso, mas ainda não chegou esse dia. Nós cremos que chegará o grande dia do Senhor, que ele virá, que todos os povos tremerão, que todos os joelhos se dobrarão, mas ainda não. Então ali, Cristo ele tem essa aparência humilde e ele não quis falar aquilo, porque talvez até anteciparia o momento da sua crucificação, talvez ali mesmo eles iam começar a apedrejar Jesus e iam querer matar, né, ele. Então ele fala de uma maneira muito, muito sábia ali, né? E o Novo Testamento fala algumas vezes sobre o unigênito, que vem da palavra monogenes, do Pai, né? Que seria um único filho. Em João 1,14, em João 1,18 e em João 3,16. Né? Deus enviou o seu único filho, ou seja, o unigênito, ou monogenes. A palavra monogenes deriva de duas palavras gregas, para a gente saber o significado da palavra unigênito. Então, a palavra mono, que significa um, e a palavra genos, que significa tipo. E quando nós falamos tipo, nós temos a compreensão de que é algo parecido, né? Então, significa um de um tipo e tem a ver com a exclusividade de Cristo. Então, nós queremos falar sobre unigênito e trazer a percepção desse unigênito como um tipo de Deus, ou seja, o próprio Deus, né? Unigênito monogenes não implica em que Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, porque nós sempre falamos em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, unigênito, ou Filho unigênito do Pai, o monogenes, não implica em que Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, tenha sido criado ou nascido, ou em que em algum sentido seja ontologicamente subordinado ao Pai, né? E aí o Warfield, que é um outro teólogo, vai escrever que o adjetivo unigênito, e você vai lembrar lá do português que adjetivo é aquilo que dá uma qualidade a alguém, né? Então, seja uma qualidade positiva ou negativa, é um adjetivo, né? Ou seu relaxado, ou seu preguiçoso, ou seu excelente, ou seu, né, bonito. Tudo isso são adjetivos. O adjetivo unigênito, que foi colocado ali em João como unigênito do Pai, porque eles poderiam ter colocado apenas como filho do Pai, ou enfim, filho do Pai, né? Mas não, eles colocaram o unigênito do Pai, que é um adjetivo que transmite a ideia, não a derivação ou subordinação. Ou seja, Jesus é tudo que Deus é, e somente Ele é isso. Ou seja, o adjetivo unigênito quer nos dizer que não existe uma derivação de que Jesus era um tipo de Deus ou um Deus menor. Não. O unigênito, como adjetivo, é para dizer que Jesus é tudo o que Deus é. Todos os atributos de Deus estão em Cristo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre uma pessoa e duas naturezas, porque nós estamos falando de Cristo como pessoa, né? O Cristo de carne e osso, nosso mediador, que veio até a terra
por uma função específica, mas que veio como uma pessoa, a pessoa de Cristo, como a segunda pessoa da Trindade. E como pessoa ele teve duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Diferente de nós, nós somos humanos, então a nossa natureza é uma natureza humana. Depois da nossa conversão, nós cremos numa diferenciação de natureza, né? Mas Jesus ele veio com duas naturezas distintas. Ele veio com uma natureza humana e uma natureza divina. Então nós vamos ver um pouquinho sobre essa pessoa e as duas naturezas. O concílio da Calcedônia foi um concílio, né? Também eu não vou me aprofundar nisso aqui com você hoje, não é o objetivo da disciplina, mas quando você for estudar lá com o pastor DH a questão da bibliologia, você vai ver que existiram vários concílios, que eram como se fossem reuniões religiosas, né, dos líderes da época, que estavam formando a igreja, né, como ela é conhecida hoje. Na época lá, em 451 d.C., aconteceu uma reunião, um concílio na cidade da Calcedônia para definir algumas coisas, né? E naquele concílio foi definido essa questão do Cristo, né? Da pessoa de Cristo e essas duas naturezas. Eles conseguiram resumir de maneira bem concisa, né, tudo que Cristo é e a sua natureza. Então vamos ler lá comigo, olha que interessante. Jesus foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com uma alma racional e um corpo, consubstancial ao Pai. E aí consubstancial, o significado da palavra consubstancial é que foi feito da mesma substância, tá? Então, ó, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, ou seja, com a mesma substância formada do próprio Deus, segundo a divindade, e consubstancial a nós. Veio do pó, como eu e você, a natureza humana, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, ou seja, passou frio, passou fome, teve que vestir, né, teve que comer, teve que tomar banho, né, tinha suor igual eu e você. Então ele passou por tudo isso, exceto no pecado, né, porque em Cristo não habitou nenhum tipo de pecado. E ele foi gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, certo? Então, na divindade, no conceito divino, Jesus ele já existia lá no Verbo. Lembra o texto que nós lemos? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra Jesus estava e era Deus lá no aspecto divino antes dos séculos pelo Deus Pai. E segundo a humanidade, para nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, uma mulher feita de carne e osso, mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e uma só subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. 100% Deus, 100% homem. Jesus não foi um Deus menor criado por Deus Pai. Jesus não foi um personagem menor enviado por Deus Pai apenas. Jesus não foi um profeta qualquer, como Jesus próprio perguntou: quem dizes que eu sou? Né? Como a gente viu na aula passada, um profeta, um agitador, Elias, né? Um profeta lá do Antigo Testamento. Quem vocês dizem que eu sou?
Então aqui nós vemos as duas naturezas e as duas naturezas concorrem para uma coisa só. Jesus, ele é 100% foi 100% homem e 100% Deus. Não existe essa diferenciação em Deus Pai ser maior ou menor que Cristo. Não, né? A pessoa de Cristo e Deus são a mesma coisa. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre a natureza divina de Cristo. Nós já falamos sobre as duas naturezas e agora nós vamos nos aprofundar na primeira delas, que é a natureza divina, do ser divino de Cristo. Lá em João 15, 24, fala assim, ó: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-na e me odiaram a mim e a meu Pai. Jesus estava falando ali do contexto de que os religiosos, né, os fariseus, enfim, eles estavam condenando a Cristo por fazer obras milagrosas, por fazer milagres e por fazer coisas que eram uma bruxaria, né? Então eles não creram em Cristo como Messias e eles acreditavam que Jesus era um mago ou um ilusionista, né? E Jesus, ele reforçou ali, né, no Evangelho de João, dizendo que o qual nenhum outro tem feito aquilo que eu fiz. Ou seja, essa natureza divina de Deus de ressuscitar um morto, né, de transformar a água em vinho, enfim, de todos os milagres ali em relação a esses episódios místicos, digamos assim, ou divinos, que aconteceram nos evangelhos. Jesus, ele estava dizendo que nenhuma outra pessoa tinha feito aquilo que ele fez. Ou seja, nenhuma outra pessoa poderia fazer algo como ele tinha feito se não fosse o próprio Deus. Por isso que eles diziam, né, e odiaram a Jesus. Porque chegou um momento que eles não tinham mais como dizer, ó, esse cara aqui é o Copperfield, né, da minha época, aqui, ó, o truque dele de ilusionismo está quase perfeito. Mas as coisas, as obras que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou, ninguém na época deles poderia ter feito. Com nenhuma tecnologia, né? Trazendo paralelo para hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, poderia surgir lá um negócio holográfico, um negócio 3D, um negócio, né, no metaverso aí, que o pessoal está falando muito na internet. Poderia existir toda essa coisa cósmica e Jesus superaria isso. Porque só o próprio Deus poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E por isso que os religiosos o odiaram tanto. Né? Porque eles não tinham uma explicação lógica, não existia filosofia, não existia nada para explicar o que Jesus estava fazendo. Por isso ele foi tão odiado, né? E também nós falamos sobre a imutabilidade de Jesus, ou seja, que Jesus, ele não pode ter nenhuma sombra de dúvida ou nenhuma sombra de mudança. E essa natureza de Cristo, a natureza de Jesus Cristo, nos revela isso. Lá, o autor de Hebreus 13, ele vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele estava definindo essa imutabilidade de Cristo. Ele estava dizendo que Cristo, ele não começou no nascimento com a Virgem Maria, né? Ele não terminou ali na cruz, na morte de Cristo. Não, Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ou seja, ele estava trazendo essa compreensão de que Jesus era a própria divindade de Deus. Que Jesus, ele era o próprio Deus ali. E tudo aquilo que Jesus fez, só o fez da maneira que fez, porque era o próprio Deus, né? Então essa compreensão já está mais do que provado, né? Que Jesus era o próprio Deus. Mas também Jesus tinha essa segunda natureza, que era a natureza humana, como a minha e a sua. Então Jesus foi conhecido também como um homem, né? Como um homem de carne e osso. E aí tem algumas linhas teológicas que vão definir aquilo que a gente falou antes como a natureza de Cristo. Então eles vão para um extremo,
né, de dizer que antes de Jesus não existia Deus, que Deus é o próprio Jesus e que a partir daquele momento histórico que Deus começou a existir e que tudo antes de Jesus, que era o Antigo Testamento, não era Deus, enfim, uma salada, né? E outros vão dizer que não, que Jesus era só um profeta, que Jesus era um Deus menor, que Jesus era um filho, é um deusinho, né? Então, essa natureza humana de Cristo rebaixou ele para um segundo patamar, que aí nós vamos ver outros tipos de teologia que vão para um perigo também extremo com esse conceito. Então, por isso que nós sempre trazemos aqui para você uma linha de raciocínio que é uma linha mais purinha, né? A gente pega a palavra ali e mostra mais na pura, né? Como o pastor DH fala, para que você possa ter a tua compreensão, né? Baseada na sua convicção de fé, mas que você tenha uma compreensão limpa, sem interferências e muitas interpretações. Quando você começa a estudar muito do que os outros interpretam da palavra de Deus, você começa a ser confundido. Por quê? Porque as pessoas vão, às vezes, por um caminho filosófico, ou vão por um caminho, enfim, caminhos distintos, né? Que não é a palavra de Deus pura como nós compreendemos. Então, aqui na natureza humana de Cristo, de acordo com Mateus 1:23 ali, nós vamos ver que Jesus ele foi concebido, ou seja, ele nasceu ali, né, na barriga da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, não houve uma relação sexual, uma relação íntima entre o homem e José e Maria ali, para que existisse Cristo ali na barriga dela, no útero de Maria, mas ele foi concebido pelo próprio poder do Espírito Santo, porém ele foi formado com a substância de Maria, ou seja, com a substância humana, com os genes humanos ali, certo? Então nós cremos que Cristo foi gerado sim com uma genética humana, com carne e osso humano. Cristo não era um ET ali, né? Alguém que foi botado ali no mundo com uma pele diferente, com um corpo diferentão, ele era verde e todo mundo era amarelo. Não. Que ele, assim como eu e você, ele nasceu de uma mulher e ele tinha uma bagagem humana, de uma substância humana. Hebreus 2, 14 e 17 vai dizer que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, todos nós fomos gerados de uma mulher, e nós temos uma participação entre nós de carne e de sangue, somos formados de carne e sangue. Destes também ele, Cristo, igualmente participou. Participou do quê? Participou da carne e do sangue. Participou dessa substância chamada carne e sangue, dessa genética humana. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Então Hebreus está definindo exatamente isso, que Cristo ele era humano como eu e você. Então existia essa natureza humana de Cristo, né? Natureza divina, natureza humana, 100% homem, 100% Deus. E ainda falando sobre natureza humana de Cristo, ali em Lucas 2,52, é um texto bem conhecido, mas você vai lembrar que quando o Evangelho de Lucas fala ali sobre Jesus, menino, né, e depois o crescimento de Jesus, o que os evangelhos vão relatar ali em Lucas? Que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, em intelecto, e em estatura, ou seja, Jesus ele era um pequenininho, era um bebezinho, começou a crescer, começou a engatinhar, começou a andar, começou a se tornar adolescente, começou a se tornar um jovem e se tornou adulto. O que Lucas está querendo dizer, e você vai lembrar que o Evangelho de Lucas ele é muito histórico, né? E Lucas ele é muito minucioso, então ele traz detalhes de percepção histórica, de percepção humana, de percepção antropológica, né? Então o Evangelho de Lucas é muito carregado dessas minúcias, desses detalhezinhos.
E Lucas foi um dos únicos evangelhos onde você vai encontrar essa menção de que Cristo ele cresceu desde bebezinho até adulto, né, dando esse panorama do crescimento de um corpo humano, né, que, assim como eu e você passamos, desde o ventre da nossa mãe até a idade adulta, pela adolescência, pela juventude, pela criança, pelas fases da infância, pelas fases da adolescência, pelas fases ali da vida adulta, né? E foi crescendo em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Então Lucas ele vai determinar justamente isso, que Cristo ele tinha essa natureza humana. Até por isso ali nos slides eu coloquei aquela figurinha ali do esqueleto, né, da aula de biologia, para a gente lembrar que Cristo também foi assim, né? Foi como essa figurinha aí, como eu e você. Em Hebreus 12, desculpa, esse acho que a gente já leu, vamos ver aqui. Hebreus 2, 14, 17 já lemos, né? Já. Está repetido aqui, mas que fala ali que Cristo ele se tornou semelhante aos irmãos, né? A eu e você. Então ele tinha essa semelhança humana. E aí nós vamos falar sobre a unidade da pessoa de Cristo. Como então ver esse mistério, né, de que era um homem, mas que era Deus, a natureza divina, a natureza humana. Como juntar isso tudo num balaio só e ter esse entendimento total, né, sobre quem era Cristo. Isso na teologia a gente vai chamar de união hipostática, tá? Só palavrão hoje, né? Mas essa união hipostática é o que vai definir essas duas naturezas de Cristo, como natureza humana e natureza divina. Ou seja, uma pessoa, um Deus homem, com duas naturezas autoconscientes. Então Deus, como Jesus, ele tinha uma consciência 100% divina, ele tinha toda a onisciência, onipotência, onipresença. Em vários textos no Evangelho a gente vai ver isso, que Jesus ele tinha onisciência, onipotência, onipresença, e também a natureza humana. Então Calvino ele resumiu isso, né, dessa questão da união hipostática, e olha o que ele deixou escrito. De fato, o Filho de Deus desceu admiravelmente do céu, ainda que não tenha deixado o céu. Então há um mistério aí, né? Desceu admiravelmente do céu, ainda que não tenha deixado o céu. Quis admiravelmente ser gestado no ventre da Virgem, ou seja, na barriga, lá no útero de Maria. Deus quis ser gestado, ou quis ser gerido no útero de Maria, viver na terra e pender na cruz, ainda que sempre tenha provido o mundo, como desde o início. Então foi um plano intencional de Deus, do nosso próprio Deus, de admiravelmente deixar o céu. Ainda que estivesse lá no céu, ele deixou o céu como Cristo, admiravelmente, milagrosamente sendo gestado no ventre, no útero de Maria, de maneira milagrosa, né, através de toda aquela questão ali genética, porém sobrenatural, do Espírito Santo gerindo Cristo no ventre. Veio viver na terra como carne e osso, como homem, pendeu na cruz como um homem, carne e osso, ainda que sempre proveu o mundo desde o início, né? E aí nós vemos ali essa compreensão máxima de João 1 ali, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é uma paráfrase desse texto de João, podemos dizer assim, que Calvino ele resume nessa sentença, né? E aí nós vamos ver a comunicação dos atributos. Então nós já vimos que essa unidade das duas naturezas em uma só pessoa é algo que só o próprio Deus poderia ter gerado, mas nós temos atributos de Deus divindade que são impregnados no Deus homem ou no Cristo, no mediador. E essa comunicação dos atributos é o que? É uma junção daquilo que Deus é
Cristo também é. Poxa, mas essa característica aqui eu vejo em Deus, vejo em Cristo também. Mas esse detalhe aqui de Deus também consigo perceber em Cristo. Então nós vemos a comunicação desses atributos de Deus, tanto do lado divino quanto do lado humano. Então, um dos efeitos dessa união hipostática que nós vimos ali, né, de uma única pessoa tendo duas naturezas, ou seja, essa união hipostática, que significa isso, o efeito dessa união das duas naturezas é a comunicação dos atributos de Deus. E essa comunicação dos atributos lembra quando eu falei lá que Jesus é a forma como Deus achou de comunicar um pouquinho de quem Ele é para nós? Porque se Ele fosse se revelar na sua glória, a gente só vai ter essa plenitude, essa completude de quem Deus é no grande dia que Ele vier, e nós teremos assim a visão completa, digamos assim. Ou uma supervisão, uma visão de cima, né? E nem assim, porque nós estaremos abaixo dele, mas nós teremos uma visão um pouco mais completa de todo o reino de Deus, lá naquele grande dia. Então Jesus foi uma maneira assim de Deus revelar-se a nós, né? Até o ponto que a gente consegue, né? E essa comunicação desses atributos é a pessoa de Cristo. Então, a comunicação dos atributos, né, do significado, significa communicatio idiomatum, que significa tudo que pode ser atribuído à natureza divina ou humana de Cristo, é atribuído também à pessoa de Cristo. E olha o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de natureza e nós estamos falando de pessoa. Certo? A natureza é uma coisa, pessoa é outra coisa. Então nós vemos que a pessoa de Cristo é o próprio Deus, porém com naturezas diferentes, natureza divina, natureza humana, tá? E aí como é que a gente consegue ver alguns textos que nos confundem, né, na Bíblia? Como é que Cristo é Deus se ele estava dormindo num barco lá no Evangelho de Marcos 4,38, né? Então demonstra um pouquinho da natureza humana, a questão do sono, né? Como é que ele estava dormindo num barco se lá em Salmo 121,4 fala que Deus não dormita nem dorme? Meio confuso, né? Porém, está falando de naturezas diferentes, uma natureza divina e uma natureza humana. Atos 20 e 28 se refere ao sangue de Deus que foi derramado sobre a cruz. Mas como o sangue de Deus, se Deus não é carne nem osso, né? Então, você vê que em Atos ele está falando sobre sangue de Deus que foi derramado sobre a cruz. E daí lá em João 4, 24 e Lucas 24, 39, diz que Deus, que é puro Espírito, lá em João 4, 24, e que não tem sangue, em Lucas 24, né? Então a gente não pode confundir o que é pessoa do que é natureza. Os textos estão falando sobre naturezas distintas, mas da mesma pessoa. Cristo, a pessoa, Deus como pessoa de Cristo, né? Ou Cristo como pessoa de Deus, enfim. O que se menciona nos textos é a humanidade de Cristo, mas o que se diz sobre ele é atribuído à pessoa, isto é, ao Deus homem, né? Então existe a natureza e existe a atribuição à pessoa. Aí a gente consegue compreender um pouquinho mais racionalmente essas duas diferenças, né? Sabendo que a pessoa é uma só, a pessoa de Cristo, né? Ali na Trindade, porém as naturezas distintas. E aí, para a gente ir logo para o final, que o Félix já vai começar a me chamar aí, né, para fazer as perguntas, nós vamos ver os estados de Cristo. Quando nós falamos estados, significa uma condição, certo? E na teologia nós vamos ver esses dois estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação, né?
o estado de humilhação e o estado de exaltação, porque Cristo ele sofreu um estado de humilhação. Ele passou por um estado de humilhação. E também Cristo, ele vai passar, né, e passou por um estado de exaltação. Aonde que nós vemos esses dois estados, digamos assim? A humilhação de Cristo consistiu em nascer. Você lembra qual foi a condição do contexto do nascimento de Cristo? Nas histórias lá da época que a gente é criança, né? José e Maria percorrendo lá os hotelzinhos, as pousadinhas, batendo na porta. Tem um lugar para mim aqui? Não, tá tudo lotado. Vai lá na outra pousadinha, bate na portinha. Tem lugar para mim aqui? Não, tal. Foi lá, nasceu na estrebaria, né? Numa manjedoura, num coxo, um lugar de comida ali dos animais. E Jesus foi gerado ali, né? Do ventre de Maria, gerado num lugar desprezível, né? Então começa essa questão de estado de humilhação de Cristo. O nascer de Cristo foi um estado de humilhação, uma condição humilde, né? Também a sujeição à lei. Tudo que Cristo fez, desde o seu nascimento até a plenitude do seu ministério ali com 33 anos de idade, ele fez sujeito à lei. Tanto que em nenhum ponto Jesus ele veio para usurpar a lei ou para subverter a lei. Pelo contrário, ele veio e cumpriu a lei e elevou o nível da lei. Por isso daquele ódio dos religiosos. Por isso de toda a confusão que ele gerou na sua época. Porque ele não veio como um herege ou como um subversor, enfim, alguém que veio contra aquilo que estava sendo pregado, mas ele veio justamente para revelar aquilo que eles, de boca para fora, pregavam. Ele viveu aquilo que os religiosos queriam por anos e anos e anos e anos pregar. Jesus veio e esfregou na cara deles, ó, é possível isso que vocês estão falando. Então, além de cumprir a lei, ele excedeu a lei, né? Mas ele foi sujeito à lei. Porque veja bem, com a natureza divina, nós podemos pensar que, poxa, ele era o próprio Deus, ele veio à Terra, né? Eu, se fosse Cristo, o pastor DH também fala, né? Eu vinha já com os dois pés na porta, arrebentava a porta, né, do mundo, vinha já estraçalhando todo mundo. Não, né? Mas ele veio sujeito à lei, como era a lei. E ele se sujeitou, né? A palavra sujeito significa estar sob ou debaixo de, né, a sujeição. Então, um estado de humilhação de Cristo também. Sofrer as misérias da vida. Passou fome, passou frio. Poxa, Jesus poderia ter lá uma roupa sobrenatural, né? Que crescesse junto com ele, igual lá no Antigo Testamento. Podia ter lá um sapato super divino, que ele não ia ter calo, que não ia pisar no espinho, né? Que não ia sujar o pé lá na areia ou no pó do deserto. Não, mas ele passou por tudo isso assim como eu e você, né? A ira de Deus e a maldição da cruz, então ele foi sujeito a isso também. Foi sepultado e permaneceu sob o poder da morte, né? E quando nós lemos aquele texto que fala, ó morte, né? Onde está a tua vitória? Por quê? Porque a morte até então, e o Satanás, quando ele estava ali sapateando na morte de Cristo, a morte teve o poder sobre o corpo de Cristo. É ou não é? Porque Jesus ele ficou morto ali. Durante aqueles períodos de horas até a ressurreição, a morte estava sobre ele. Então ele estava sujeito ao poder da morte, né? Então também faz parte do estado de humilhação de Cristo. Mas durante certo tempo, porque ele passou ali aquelas horas morto e depois ressuscitou, né? Então ele sobrepôs aquele estado de humilhação, mas ele passou por um estado de humilhação. E a exaltação de Cristo, ou o estado de exaltação de Cristo, consiste no quê? Primeiro, dele ressurgir dos mortos no terceiro dia. Não há relato
de ressurreição de mortos antes de Cristo, né? Então, a ressurreição ao terceiro dia é um estado de exaltação da pessoa de Cristo. Depois da assunção de Cristo ao céu, né? Você vai lembrar ali no texto que existiu um tempo que ele ainda ficou na terra e depois ele ascendeu ao céu, né? Subiu ao céu e ficou assentado à direita de Deus Pai. Então isso também demonstra um estado de exaltação de Cristo. E depois em vir para julgar o mundo no último dia. Então, esse último estado de exaltação de Cristo nós ainda não vimos acontecer. Mas nós cremos que ele vai existir, vai acontecer, né? Em que ele virá em todo o seu esplendor, em toda a sua grande glória, virá julgar o mundo no último dia, no grande dia do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor. Ele virá e julgará a todos, com todo o rigor, com toda a glória, com toda a honra, com toda a magnificência, com tudo aquilo que ele é, com todos os seus atributos, com todo o poder e glória, ele estará para julgar, né? Grandes e pequenos. E nesse dia nós veremos esse estado de exaltação de Cristo no seu nível máximo, né? Então, dentro desses estados de Cristo, estado de humilhação e estado de exaltação, nós podemos resumir, e por que eu trago às vezes alguns textos mais densos assim, tanto dos catecismos quanto dos reformadores mesmo, né, que são textos que às vezes trazem umas expressões que para nós não são muito claras, mas para a gente ver que não é algo que se discute de hoje, não é algo que está se discutindo de 30 anos para cá, não é algo que está se discutindo desde lá do concílio de 451 depois de Cristo. Desde antes de 451, desde depois de Cristo, já se discute isso, né? Com a reforma também veio essa reafirmação de quem é a pessoa de Cristo. Mas Cristo é Deus, mas Cristo é homem, mas quem que é Cristo? Cristo é um profeta, quem Cristo é, né? Então nós vemos que hoje nós conseguimos beber de todas essas fontes, né? Que exprimiram conceitos, né? E teorias e até teologias para que hoje nós tivéssemos certeza e firmeza no entendimento de que Cristo é o próprio Deus. E o Catecismo Maior de Westminster, ele vai resumir em um último parágrafo, e aí eu vou para o final, que diz assim, ó: Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo, em que, ou seja, nesse mundo que ele veio, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez no último dia. Só que aí ele não virá mais como aquele bebezinho que não tinha lugar nas pousadas, que não tinha lugar nas hospedarias, que foi humilhado, que não teve espaço, que foi gerido ali junto com o estrume de animais. Não, ele não virá mais assim, mas ele virá com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da glória do seu Pai. Eu não sei você, mas eu chego a me arrepiar com essa frase aqui, né? Porque de imaginar que tudo isso que nós vemos e experimentamos de Cristo até hoje, nós já temos uma compreensão, né? Às vezes, de participar de um culto, a gente já sente a presença de Deus, sente aquela coisa e acha que é tudo aquilo, Deus, né? Não, mas ele virá com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da glória do seu Pai, com todos os seus santos e anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. E aí nós vamos para os finalmente, né? Cristo, ele virá. Cristo, próprio Deus virá julgar a humanidade com toda a sua glória, com todo o esplendor da sua glória. E hoje nós encerramos entendendo que a pessoa de Cristo
ela é o próprio Deus. Cristo, ele é o próprio Deus. Por isso que nós, nesse tempo de Natal, nós conseguimos ter uma compreensão de que Jesus não é aquele menininho frágil que nasceu ali na manjedoura, apenas aquela figura humana, aquela natureza humana que ele passou naqueles 33 anos aqui, mas foi o próprio Deus que decidiu se fazer aquele menininho para demonstrar, se revelar um pouco a nós de uma maneira natural, para que nós víssemos a glória do unigênito do Pai, mas que ele virá, esse mesmo Cristo, ele virá com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, julgar como Deus, como justo juiz, e virá no grande dia do Senhor. Amém? Nas próximas 2 aulas nós vamos ver sobre a obra de Cristo, sobre o ministério de Cristo, e a última sobre a cristologia atual, contemporânea. Então, como as igrejas, como o mundo entende, né, essa cristologia atual, né, ou contemporânea, e como a gente vê isso hoje, tá bom? Espero que você tenha compreendido, não sei se confundi ou ajudei, expliquei ou atrapalhei, mas que Deus possa ter falado com você nessa noite, entendendo um pouquinho mais da pessoa de Cristo, né? Do próprio Deus como Cristo, e esse grande mistério que é Cristo, né? E o próprio Deus encarnado, né? Jesus Cristo. Félix, perguntas? Temos? Tenemos, não tenemos? Diogo, então, temos uma pergunta. Pergunta aqui. Você disse que nós temos aula Oi? Félix, pode repetir porque o áudio aqui falhou para nós. Vai lá. Ó, você tá ouvindo agora? Agora melhorou, aham. Estou perguntando assim, sobre você disse que nós teremos aulas sobre bibliologia no ano que vem no Capacitando. Você sabe quando irá começar? Aula de bibliologia no ano que vem? Ah, daí você já quer demais, né? Não vai ser revelado isso aí. Só no tempo oportuno será revelado. Tô brincando. Nós vamos ter um evento e a gente tem todo ano um culto chamado Imersão. Então você que acompanha aí o Capacitando, em janeiro nós teremos o Imersão 2022. Vai ser em janeiro, não sei exatamente o dia, mas a gente vai avisar aí nos próximos dias. E nesse dia você vai ter toda a grade do Capacitando 2022. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus aí no seu lugar. E aí você vai ter ali toda a grade, né? Mas uma das disciplinas vai ser bibliologia, que é a formação do cânon ou dos textos canônicos como nós conhecemos hoje, né? Então teremos aí, aguardem em 2022. Mais algum, Félix? Maravilha. Então você que de repente tem aí sua pergunta, ficou encabulado, né, de perguntar. Encabulado é palavra de vovô, né? Mas ficou com vergonha de perguntar aí ao vivo. Então a gente tem lá o grupo do Capacitando, que é um grupo de apoio para que você possa perguntar, possa receber o material. Até peço perdão porque eu ainda não postei lá capa de livro nem nada dessa disciplina. Vou separar tudo que eu tenho, vou postar para vocês. Relembrando também que nós vamos ter 2 aulas gravadas, mais 2 horas de aula, tá? Gravado sobre os 2 temas ali que eu acabei de citar, sobre a obra de Cristo e sobre a cristologia moderna, tá? Então essas 2, e daí nós completamos esses 4 momentos de aula, e até dia 15 de janeiro você vai ter prazo aí para fazer a avaliação, tá? Mas como é Natal, o coração tá bem quebrantado, assim, vou fazer perguntinhas bem
bem de leve, assim, para você. Pode até comer aquele gelado, assim, na noite de Natal, tranquilo, assim, porque a pergunta vai ser bem suave, tá bom? Então, até dia 15 de janeiro você tem aí para fazer a avaliação de Cristologia, introdução à Cristologia, né? Foi tudo bem rapidão aí. Quem sabe no futuro aí a gente tenha outras disciplinas que complementem esses temas aí da Cristologia, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe esse tempo de estudo. Vou jogar para vocês agora aqui no grupo os slides para vocês estudarem, para o pessoal da reposição daqui a pouquinho, lá no grupo reposição, até amanhã vai o link também. E qualquer dúvida, usem o grupo lá do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe você, boa noite.